minhas amigas, muito boa noite. É muito bom estar aqui compartilhando juntamente com você, aí em sua casa, o nosso Evangelho, a Casa da Fraternidade na sua casa. Nós só temos a agradecer por você estar aí abrindo as portas para nós. Muito obrigado por a sua gentileza. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 7. Vamos lá. O que é que ele fala? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos entender o que precisamos entender de pobre de espírito. E hoje nós iremos falar um pouco sobre isso. Nós viemos falar das nossas aflições e agora vamos começar a entendermos cada um de nós e os momentos que nós passamos aqui. Para iniciar, nós vamos tirar uma mensagem desse livrinho aqui, ó. Momento de reflexão, ditado por Chico Xavier. E a mensagem é: no lugar. Não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessário de socorro material para que compreendas a indigência com segurança. Situar-se-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que se fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Vamos dar início ao nosso Evangelho com a nossa prece inicial. Vamos entender melhor. Vamos entrar em sintonia. Você aí na sua casa e nós aqui, para entrarmos na mesma energias, para que o Evangelho de hoje nos traga renovação. Pai de infinita bondade, que ilumina nosso caminho do amor, da fé e da caridade, que está junto conosco no Evangelho de hoje, que compartilha com todos nós a alegria e o amor fraterno deste momento, que traz a cada um de nós a força e a coragem de sempre irmos à frente com muito amor e com muita fé. Pedimos ao Pai e a todos os irmãos que aqui se encontram, que unidos pelo um só objetivo, que venceremos todas as nossas dificuldades que aqui temos e que compreenderemos sempre a dificuldade do próximo. Que Deus assim nos conceda a esse momento os ensinamentos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos ilumine. Que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, o Evangelho de hoje, como já comentei, o que é preciso entender por pobre de espíritos? O que você entende por pobre de espírito? Normalmente nós entendemos por pobre de espíritos pessoas pobres, pessoas que não pensam, pessoas que não têm nenhum nada a te dar. Ai, fulano é pobre de espírito porque não deu nada a ninguém. Fulano é pobre de espírito porque não faz nada, não tem uma palavra. Então vamos entender o que é que Jesus quer dizer com essas palavras dentro do Evangelho. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mudou a conotação. E isso vai estar em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 3.
Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Já mudou a conotação. Já começou a abrir mais a mente da gente. A nos falar de orgulho, nos fala de vaidade, nos fala de milhões de coisas ruins. Quando você fala de humilde de coração, aí você já começa a falar a língua de Jesus, a linguagem do amor. E era isso que ele queria explicar. Os pobres de espíritos não são esses que nós imaginamos. Vamos em frente. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-lo e a negar mesmo a divindade. Ou se consente em admiti-la, contestando-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem quando pronunciarão seu julgamento, tendo por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espíritos e de ciência. Eis a questão, né? Para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, ele será preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerás seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma categoria aquele que menosprezou sem poder e aquele que se submeteu humildemente às leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Esse é o pobre de espírito que Jesus tanto fala. É esse que tem humildade em seu coração. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulhoso entre os vícios que nos distanciam de Deus. Olha como é interessante.
A humildade nos aproxima de Deus e o orgulho nos afasta. E ele continua. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. A gente fica assim, até difícil de comentar, por nós fazermos parte dessa sociedade de orgulhosos, por nós acharmos difícil compreender que a humildade é necessário para toda a humanidade. Por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Falta dessa humildade e acréscimo do nosso orgulho. Essa é a grande dificuldade da humanidade. É entender o outro. É compreender as nossas missões aqui de beneficência a todos e não só a mim. Lembra-se aqui muito a passagem de André Luiz no nosso lar, ao desencarnar, como ele era médico aqui na Terra. Quando ele desencarna, ele chega no nosso lar querendo ser médico ainda. Só que pelo orgulho que ele tinha, ele não conseguia ser médico lá. Até ele compreender que aquele orgulho era maléfico para ele. Então ele mudou o sentimento dele. E quando ele mudou o sentimento, mudou a vida dele em 360 graus. A compreensão ficou mais clara. Daí ele veio fazer aquele grande trabalho que foi de, com Chico Xavier, psicografar um monte de livros, um monte de coisas que ele foi detalhando do mundo espiritual para nós que estávamos aqui. Então, meus irmãos, orgulho não vale nada. Orgulho não leva a nada. Egoísmo, pior. Esses que você acha que são orgulhosos e grandes aqui na Terra, moralmente ele é zero. Para Deus, não vale nada. Se nós incomodarmos aqui para esse tipo de atitude, nós iremos perder tempo aqui. Nós não vimos aqui para perder tempo. Nós temos que construir algo de bom para a humanidade. E quando nós apregamos a esse pobre de espírito, que na minha concepção é ao contrário. Quem é que é o pobre de espírito? É o orgulhoso. Não é esse que Jesus está falando aqui. Esse é riquíssimo de espírito. É aquele que é humilde. É aquele que compreende a voz de Jesus. É aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Esse é riquíssimo de espírito. Mas como Jesus ele é tão humilde, que ele quer os mais humildes, porque são aqueles que ouvem mais. São aqueles que estão à procura de melhorar sempre. Porque ao compreender o Evangelho, você olha para você e diz: eita, eu preciso melhorar. Aqui está me falando que eu tenho que ter essa postura e não essa. Eu tenho que esquecer orgulho, vaidades, vinganças, tudo que é maléfico e começar a pensar em caridade,
humildade, companheirismo, amor. E eu vou ficar rico de espírito. O humilde, que ele é pobre de espírito, é exatamente aquele que releva, resigna, compreende. Se aquele lhe agrediu, ele está doente. Gente, o maior desafio da humanidade é você aguentar humilhação. Chico Xavier lambeu uma ferida de uma pessoa que o maltratava. A mãe dele disse que ele podia lamber. E ele foi lá e lambeu. Mas tudo isso porque ele precisava quebrar os orgulhos e egoísmo que existia dentro dele. E desde criança, ele foi quebrando esses orgulhos. E quando ele chegou a perguntar a Emmanuel quem ele era, Emmanuel citou que ele era um verme ainda. Imagine, gente, quem somos nós? Para sermos orgulhosos. Veja a necessidade que nós temos de nos melhorar sempre. Olhe para dentro de cada um de nós em que podemos melhorar. Todos nós podemos melhorar um pouco mais. Júnior, mas eu já sou bom, já faço muita bondade. Faça mais. Porque todo dia nós podemos melhorar mais um pouco. Nós podemos fazer algo a mais. Por incrível que pareça, é o único ser que é um ser que muda constantemente. Somos nós, que nós pensamos e nós agimos. As decisões estão em nossas mãos. Então esse pobre de espírito que Jesus fala aqui, para mim eu posso dizer que é rico de espírito. Porque são pessoas ricamente moralmente. Então é essa a mensagem de hoje. Que traga até você. Seja esse humilde e esse pobre de espírito e nunca queira ser, aqui na terra, julgado como orgulhoso e como egoísta. Pois a necessidade de mudança é constante em nossas vidas. Ok? Então vejamos esse evangelho de hoje para que nós possamos a cada dia entender melhor esse texto, para que nós nunca caímos nessas armadilhas de sermos orgulhosos, e sim entender o amor fraterno que Deus nos deixou para que combatemos essas maléficas que existem e no meio de nossas encarnações. Meus amigos, a compreensão desse evangelho de hoje é muito importante a gente compreender as palavras de Jesus. Quem serão salvos? Os pobres de espíritos. Ao entender que o pobre de espírito para Jesus são os humildes, são as pessoas que compreendem, que querem aprender o Evangelho de Jesus, querem colocar em prática o Evangelho de Jesus, por necessidade que o ser tem de ter algo melhor em suas encarnações futuras. Ao compreender isso, nós que estamos aqui encarnados, podemos melhorar moralmente.
E isso faz um reflexo dentro de uma sociedade em que você vive. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos a certeza que a mudança começa em você. E o principal, se você quiser, porque Deus não manda, Ele só te dá as ferramentas para mudar. Em fazer ou não fazer, fica a critério dos nossos irmãos. Então, agradeça a Deus pelo Evangelho de hoje. Compreenda que esse Evangelho pode fazer uma mudança em sua vida e na vida de todos que estão próximos a você. Então vamos à prece final, ditada pela nossa irmã Adelaide. Prece a Bezerra de Menezes. Nós o rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males do corpo, físico ou da alma. Espíritos obreiros, derramai as graças e as curas sobre a nossa humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão. Que assim seja.